Olá pessoal, chegamos ao último capítulo do livro de Jacov, capítulo 5. Tem mais coisas que Jacov vai revelar da Torá aqui, né? Então, você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e você também assiste esses vídeos pelo @bergzoizrap no Instagram e no Facebook. Então vamos para o capítulo 5 de Jacov, né, que ele vai revelar mais coisas. O que é que ele diz? Ele diz assim: as suas riquezas, lá no quadro, se você se lembra, ele estava falando dos ricos, né? Ó, rico, rico, né? Tem menos arrogância, rico. O que é que tem um bando de pobre aí, bem arrogante, né? Pior do que rico. As suas riquezas estão apodrecidas e as suas vestes estão roídas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados e a sua ferrugem dará testemunho contra você. Nó. E devorará as suas carnes como fogo. Ele está proverbiando aqui, né? Entesourastes para os últimos dias o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os seus campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos de Adonai dos exércitos. O que ele está falando aqui? Ele está tirando esses exemplos e esse ensinamento da Torá. O que é que tem lá na Torá? Lá na Torá tem a questão de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, né? E o que é que diz lá em Gênesis? Que a oração, né, o clamor das pessoas da cidade chegou aos ouvidos do Eterno. Sodoma e Gomorra não foi incendiada por conta de prostituição, não. Foi por conta de falta de tzedakah, falta de justiça, por conta de falta de bondade dos ricos para com os pobres, né? E aqui ele está falando para os ricos, ó, cuidado, cuidado, né? Porque tinha rico também, né? Tinham homens de posse que estavam se chegando, né, a Becerot de Yeshua HaMashiach. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os seus corações no dia da matança. Condenaste e mataste o tzadik, o justo, ele não vos resiste. Por conseguinte, irmãos, sede paciente até a vinda do Adom. Veja a vinda do Adom, do Eterno. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vocês também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Adom está próxima. A mesma coisa de Shaul. Shaul aprendeu com Jacó, né? Não vos queixeis, irmãos, uns com uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está à porta, que é Adom, que é o Eterno. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento a paciência os navios que falaram em nome de Adonai, né? Moshe era o quê? Moshe era navi. Moshe era profeta, como eles chamam, né? Era profeta. Então tomai como exemplo o sofrimento deles, né? A paciência deles. E ele foi um dos mais pacientes. Chamamos felizes os que suportam aflições. Ouviste da paciência de Jó, né? E viste o fim que Adonai lhe deu, porque Adonai é cheio de clemência e piedade. Lembra que um pouco atrás ele tinha dado um exemplo que era de Jó, e ele não esquece, ele acaba lembrando o nome de Iov, né? Jó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o seu sim, sim, e o seu não, não, para que não cairdes em condenação. Entendeu? Não jura não. Não jura não, porque tu não sabe o dia de amanhã. Não faz dívida, não faz parcelamento, porque você não sabe o dia de amanhã.
Eu, quando era tolo, eu comprei alguns carros parcelados e aí chegou o dia mal e eu fiquei sem pagar a parcela. Né? Isso acontece quase com todo mundo. Né? Ah, se deixa levar pela vaidade. Né? Não. O que Yeshua diz? Ah, o povo acha que isso é só. Ele só está falando de construir? Não, ele diz assim: ó, o cara que vai construir, o sábio, quando vai construir, primeiro ele bota na caneta se o dinheiro que ele tem dá para construir tudo. Aí o cara, quando faz um parcelamento, ele tá dando uma de tolo. É melhor viver com paz num barraco. E tem vários exemplos, vários provérbios. Vai ler provérbio, que tu vai ficar mais sábio. Lê provérbio 3 vezes, que você vai ser outra pessoa depois que lê provérbio 3 vezes. Então, é isso. Não faz promessa, mas nos currais evangélicos, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, faça promessa, você vai para macumba, vai para o candomblé, vai para o charlatão, é tudo pedindo para você fazer promessa, que é para você pecar. E Yeshua disse assim, não jureis. Yaakov está aqui dizendo, não jureis. Quando você jura, você faz uma promessa. E fazer promessa é pecado. Por quê? Porque você se coloca no lugar do eterno. O único que pode prometer alguma coisa porque sabe que vai estar vivo no dia é o eterno. E ele não vive prometendo nada para ninguém. Olhe lá. Né? E o que mais a gente vê aí nos currais evangélicos Deus prometeu, Zeus prometeu. Prometeu nada. O que ele tinha de prometer, ele já prometeu, está escrito. Mais nada. Eu te digo, varão, eu te digo, vai acontecer isso. Aí vai e não acontece. Além de fazer promessa, né? Usa as Sagradas Escrituras, porque o nome do Eterno ele não está usando, porque ele usa o nome do ídolo romano, Zeus, né? Grego-romano, Zeus. Ainda bem, né? Porque Zeus não tem poder para nada. Né? Aí por isso que eles usam o nome Zeus, usam Jesus Cristo, o ídolo romano. Né? Ainda bem. Porque quando chegar naquele dia, fizemos tanto em teu nome. Fez não. Você fez no nome do ídolo romano. No meu nome não. Meu nome é Yeshua HaMashiach, filho de Yosef. Meu nome é hebreu. Meu nome não é romano, não. É isso que ele vai dizer. Chamamos felizes os que suportam aflições, ouviste da paciência de Iove, né? Já li. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, o seu sim, sim, o seu não, não. Para não cair em condenação. Está aflito alguém entre vocês, né? Ore, ore, né? Você vai sentir conforto. Isso eu acredito. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vocês? Chame os longevos. Longevos não é gente que tem cargo em igreja, não. Tá? Longevos é os mais sábios, os mais idosos, aqueles que pecam menos, que o cara quando ficar velho começa a pecar menos. Só consegue pecar por pensamento. Né? Chame os longevos da congregação, ou seja, da reunião, aqueles que se congregam para fazer o bem e não para, né? Quando eles falam que congregação é carrale, dos ajuntamentos que vocês fazem para adquirir doações para as pessoas mais carentes. E estes façam tefilote, ou seja, orações sobre ele, ungido com óleo em nome de Adonai. Bom, essa ungindo com óleo, né? Naquele tempo ainda se usava. Talvez tenha caído em desuso. Eu não sei, né, qual a função desse óleo. Não sei se isso aqui realmente Yaakov falou. Se isso aqui não é porque só ele fala. Né? Se isso aqui não é porque quando se ungia com óleo, né, se ungia para o cargo de profeta, para ser Roland Gadol, né, ou seja, sacerdote, para ser rei, né, mas é um conselho de Jacó. Então, as igrejas hoje ainda fazem isso, né? Vai, passa óleo, unge com óleo. Esse óleo aqui, não é esse óleo que tem hoje não, tá? É um óleo bem diferente.
Em nome de Adonai. Em nome de Adonai. Pouco ele usa o nome de Yeshua HaMashiach. Tudo ele sempre em nome de Adonai. Então, para aí a gente tira qual é o nome sobre todos os nomes. Né? E a tefilá da emuná, né? Ou seja, a oração de fé, salvará o doente e Adonai o levantará, e se houver cometido transgressões, serão perdoados. Veja que a pessoa fica doente porque comete transgressões, ou seja, porque transgride a Torá. Pecado, quando se comete um pecado, você está transgredindo o mandamento da Torá. Confessai, por conseguinte, as suas faltas uns com os outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um tzadik, de um justo, pode muito na sua atuação. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado em estar contando as coisas para os outros, mas muito cuidado mesmo. Isso aqui está aqui, eu não sei se Yaakov realmente falou isso. Né? O que eu sei é que a Igreja Católica conseguiu ter as pessoas nas mãos, os ricos nas mãos, porque eles contavam todos os seus segredos para o padre, e aí havia chantagem, né? Ou a gente espalha, entendeu? Por isso, não se deve. E Yeshua já diz assim, entra no teu quarto e conversa com o Eterno. Por isso que eu fico meio, né, pode estar camuflada aqui a coisa, né? Porque como ele... Aí o outro veio lá com o dedinho, não, vou amenizar um pouquinho aqui no final, né? Vou adulterar um pouquinho aqui no final. Então, muito cuidado. Se não tiver uma pessoa realmente de confiança, né? Porque se você não quer que o seu inimigo saiba da tua fraqueza, você não conte nem ela para o seu amigo. Nem ela para o seu amigo. Eliarro, né, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou fervorosamente e não choveu, e depois, por 3 anos, e depois orou de novo, né, e choveu sobre a terra. Interessante que é 3 anos e 6 meses. Esse número é muito interessante. E orou outra vez, e os céus deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se alguém no meio de vocês se desviar da verdade, da emet, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um transgressor do erro do seu caminho salvará da morte uma nefesh, uma alma, né, e cobrirá uma multidão das transgressões. Veja que salvará a alma da morte, lá no julgamento final, né, em Apocalipse. Kefa, mensageiro de Yeshua. Aqui já é o outro livro, tá? Desculpa, né? Então, acabou aqui. Salvará da morte uma nefesh e cobrirá uma multidão das transgressões. Acho que tinha mais coisas, mas eles pararam o livro por aí. Legal? Terminamos o livro de Yaakov. Agora vamos para as cartas de Kefa, se eu não me engano. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.